Um apagão cibernético de extensão mundial causou problemas em diversos serviços, desde empresas aéreas até aplicativos de banco, nesta sexta-feira. Ainda não se pode ter certeza do real tamanho do problema, mas já se sabe que uma atualização mal sucedida no Windows, o sistema operacional da maioria dos computadores do mundo, o causou. De forma mais específica, a empresa de cibersegurança e líder de mercado CrowdStrike encaminhou uma atualização problemática aos seus clientes. Acontece que, como milhares de empresas do mundo usam desse serviço, todos registraram os mesmos erros. O CEO da CrowdStrike, George Kurtz, usou suas redes sociais para pedir desculpas pelo acontecimento e explicar que o problema foi identificado e está sendo corrigido. Para entender o que aconteceu nos computadores do mundo e causou esse apagão, assim como avaliar se ele pode voltar a ocorrer e se o usuário pode se blindar, entrevistamos o professor especialista em planejamento estratégico de TI da Uniriter, Vitor Leães. Eu sou Lucas Kesk, fique conosco. Professor Vitor, em que consiste esse apagão e por que ele aconteceu na manhã dessa sexta-feira? Bem-vindo. Oi, Lucas, e ouvintes aí do Direto ao Ponto, né? Uhum. O que acontece com esse apagão? Na verdade, né, existe uma empresa, né, que é bem conhecida desde 2011, chamada CrowdStrike, tá? Uhum. E ela é uma empresa que presta serviços de cibersegurança em escala global, Certo. né? Ela é líder de mercado, né? E ela implementa um serviço que é diferente. Ela tem um serviço de cibersegurança que é todo Uhum. baseado em aprendizado de máquina. Então é fortemente calcado na inteligência artificial de Uhum. última geração, né? Então as atualizações, né? O apagão foi causado, na verdade, por uma atualização em um dos softwares, né, que compõe aí os módulos de segurança desse planejamento, né, de cibersegurança, né? E esses módulos, na verdade, eles conectam um ambiente de soluções de segurança de endpoint. E dentro Uhum. desses módulos, tu vai ter o antivírus, o anti-malware, o firewall, a detecção de resposta de endpoint, entre outros módulos, né? Uhum. E numa atualização de um software que é usado para segurança de dispositivos de endpoint, que no Uhum. caso é o dispositivo final, é o celular, é o computador, né? Certo. Essa atualização, ela causou um apagão inimaginável, né? É algo Uhum. muito grave o que aconteceu. E geralmente essas atualizações elas são feitas a todo momento, né? Então a causa do apagão, na verdade, foi uma atualização de uma solução de segurança de endpoint, por Certo. incrível que pareça, né? E muito grave isso, né? É uma situação muito grave o que aconteceu. Basta se observar ali o tráfego aéreo dos Estados Unidos. Uhum. Existe um gráfico mostrando, né? Os aviões tiveram que pousar em lugares que não eram o seu destino, né? Uhum. Então, a dimensão é muito grande, é um problema simples de resolver, mas muito grave porque ele é em escala global, né? Claro. Então, o apagão foi causado justamente por um update, né? Certo. Como nós falamos. Certo. Professor, como o senhor disse, esse apagão aconteceu por uma atualização, e vendo de fora, né, de alguém que é leigo, enfim, parece uma coisa delicada, enfim, uma coisa frágil, de certa forma, porque aconteceu justamente, foi preciso só uma atualização para que acontecesse esses problemas, enfim, globais. É dessa forma mesmo? É algo mais frágil ou foi só um azar, de Esse, certa forma? esse fato, esse acontecimento, na verdade, ele expõe Uhum. uma fragilidade, tá?
E até então não se achava que existia, né? Uhum. Esse fato ele expõe uma fragilidade de interdependência, tá? De tecnologia digital global, Uhum. tá? Então é algo que vai abrir, com certeza, vai abrir algum precedente, né? Parece algo pequeno. Ah, mas foi uma atualização. Não é uma atualização. É uma atualização de segurança Uhum. muito importante, tá? E, infelizmente, essa atualização, ela tinha algum problema para ela sofrer alguma interrupção, Sim. né? As causas ainda não são claras, né? A empresa veio a público tentar esclarecer, né, o que aconteceu, eles não se omitiram, então isso também é Uhum. muito importante dizer aqui. O próprio CEO da Crowd, ele foi no X, né, no Uhum. antigo Twitter, e Uhum. ele publicou na própria conta informações para ajudar as empresas e usuários que usam a CrowdStrike, Certo. né? Então, o que eu vou te dizer? Em relação a isso, né? Essa atualização desse sistema, ela é feita a todo momento, porque o ataque, na verdade, não houve nenhum ataque cibernético, né? Sim. Mas isso é um procedimento de segurança contra ataques cibernéticos, né? A gente atualiza os sistemas a todo momento, porque é muito sofisticado hoje a maneira como os ataques acontecem. Neste caso, não é um ataque, que fique claro aqui, Uhum. que foi um erro operacional de uma empresa que está sendo fortemente criticada, principalmente pelos especialistas norte-americanos, Uhum. né? Ela está sendo muito bombardeada, tanto que teve suas ações na bolsa em queda o dia inteiro, né? Porque é a líder de mercado nesse segmento e ela cometeu um erro assim é temerário, né? Sim. Mas Certo? então, lhe pergunto, Vitor, se isso é algo inédito, ou se já aconteceu algo do tipo anteriormente, se falhas desse tipo já chegaram a causar danos dessa Já, extensão. já. Não uma extensão em escala global tão grande como esta, tá? Essa aí foi a Uhum. maior vista. Mas localmente já aconteceu esse tipo de falha. Eu mesmo passei por isso. Eu Certo. trabalhava numa empresa aqui em Porto Alegre e eu trabalhava na parte de infraestrutura, né? Que é servidores, redes, sistemas operacionais, né? Uhum. Tem esse nicho de estudo e conhecimento da ciência da computação. E eu mesmo passei por uma atualização que não deu certo e causou um grande problema na empresa onde eu trabalhava, mas só que eram outros tempos, Claro. tá? Hoje, a segurança ela é muito terceirizada, né? Naquela época, quem fazia era a própria equipe, uma equipe contratada, um setor contratado da própria empresa. Isso eu estou falando há Sim. mais de 10 anos atrás, né? Certo. E Tá? nesse momento atual em que justamente é algo terceirizado na maioria das empresas e que, ao que parece, como essa empresa é a líder de mercado e possivelmente tem, se não a maioria, mas uma grande parte dos clientes, é possível que alguma falha semelhante volte a acontecer e que tenha danos dessa extensão novamente? Olha, na minha visão, eu espero que não aconteça, porque isso já foi um sinal e já Uhum. é um alerta para os próximos meses. E eu aposto contigo, Lucas, que nos próximos meses a discussão não vai parar na área da ciência da computação, do Claro. estudo de ciência da computação, gestão de tecnologia de informação, governança, e TI. Ele vai se estender nos próximos meses, porque essa interdependência de um serviço terceirizado que deixa as empresas reféns, Uhum. né? Então, tu tem uma empresa gigantesca aérea dos Estados Unidos Uhum. que ficou refém desse apagão, né? Então, tu tem um problema comercial muito grande aqui. Por exemplo, nós tivemos uma empresa, o Bradesco, Uhum. ficou sem muitas unidades sem funcionar. Então, isso Claro. se perde muito dinheiro. A questão comercial entra também aqui.
E é um problema que ficou muito grave, né? A dimensão desse problema tem uma gravidade bem alta, tá? Então Uhum. ela expõe essa vulnerabilidade, essa fragilidade da interdependência global aí, de empresas terceirizadas, né? Claro. Então a empresa, para ela se defender disso, ela teria que ter um plano B, uma Uhum. contratante da CrowdStrike, né? Teria que ter aí um plano B, né? São muitas empresas afetadas, né? Claro. Então, o próprio Bradesco, né? Como eu citei aqui. Sim. Bom, professor, então eu te pergunto o que seria esse plano B? Se existe alguma forma de que empresas, então, falando nesse caso específico que foram as mais afetadas, ou se depois para o usuário final, por exemplo, se existe alguma forma das pessoas se blindarem ou acharem alguma alternativa para possíveis É. ocorrências futuras. E esse é o grande ponto, e é o grande ponto de discussão nos próximos meses, que é a reflexão que fica. Uhum. O serviço, a prestação de serviço hoje, ela é algo comum, né? Você tem o Uhum. AWS prestando serviço de nuvem para Sim. muitas empresas, a própria Netflix é um exemplo, né, que Claro. tem 100% seus dados armazenados em nuvem, né, quem presta o serviço é a AWS. E vocês têm aqui empresas de cibersegurança, como a CrowdStrike, que é líder de mercado, Uhum. prestando serviço para empresas intercontinentais, Uhum. né, que são empresas de tamanho muito grande, né? Elas têm uma escalabilidade grande, uma abrangência muito grande. E essas empresas estão reféns desse serviço. Uhum. Então, só para te ter uma ideia da dimensão do nosso problema, e eu já vou chegar no ponto da solução, que talvez Claro. seja uma solução para o futuro, ah, pelo que tudo indica, foi uma falta de implementação de testes, tá? Exaustivos em um ambiente que teria que ser controlado, né? Uma pré-produção, né? Uhum. Dessa atualização que simula um cenário real e libera aí uma atualização em base depois de uma amplitude global. Então, primeiro tu Claro. testa com poucos usuários e depois, se funcionar, tu testa, né? É o que eu falo para os meus alunos lá da Uniriter, né? Uhum. Ah, às vezes o software leva menos tempo para ser produzido do que ser testado. Então, essa atualização tudo indica que foi ela. O erro aqui da Microsoft foi ter apressado essa atualização, Uhum. né? Ela não teve a testagem devida. Isso já ficou claro, né? Isso são especialistas de todo mundo já apontando. A solução para as empresas, infelizmente, as organizações hoje em dia, elas terceirizam o serviço da CrowdStrike, né? Uhum. Então, aqui em Porto Alegre não teve tanto, não foi tão afetado, porque as empresas usam o Azure da Microsoft e ele tem uma base Linux, Uhum. tá? Tem um outro sistema operacional, Então, isso? que é outro sistema Uhum. operacional que não é o Windows. Então, já se repensa essa utilização do Windows há muito tempo, né? Uhum. Numa troca para sistemas Linux, que são, no momento, mais seguros e eles têm uma menor possibilidade de erro. Mas não que isso não possa acontecer com o sistema Linux. Claro. Tá? Uhum. A minha visão o problema ainda é a interdependência das empresas pela terceirização de serviços muito importantes, né? Que Sim. não deveria ser assim tão, né? Vamos jogar na mão de um terceiro que ele vai resolver todos os nossos problemas. Não é Claro. bem assim que funciona, né? Professor, ademais desse problema essa questão de mercado, aliás, para um usuário final, então, para a pessoa que pode ter ficado, por exemplo, hoje sem conseguir acessar o banco, ou vai ter alguma conta atrasada, por É, exemplo, existe alguma possibilidade de agir para que o não fique usuário assim? final, ele não vai ter como, ele fica refém, né? Isso Uhum. aí, por exemplo, a empresa que contratou o serviço da CrowdStrike, ela vai ter que cobrar uma melhor performance na entrega,
do que foi proposto no contrato, né? Claro. E o usuário final que vai ser afetado também, que é o endpoint, né? Que seriam os celulares, os computadores, os tablets, as televisões, tudo que acessa em rede, né? Esse usuário ele fica refém da situação, que foi o que aconteceu, né? Eram totens nos aeroportos que não funcionavam, caixas eletrônicos, aplicativos de banco, né? A Neon ficou fora, né? Alguns bancos que são virtuais ficaram todos fora, né? Certo. Porque o serviço é prestado apenas por uma empresa. Talvez se tiver uma concorrência de mercado também melhore isso, né? Mas a entrega tem que ser cobrada, né? É fortemente cobrada, né? Então, porque é um problema muito grave. Professor, te agradeço por ter conversado com a gente, tirado as nossas dúvidas sobre esse problema que justamente aconteceu em nível mundial e afetou a gente aí localmente, e nos ajudar a esclarecer como funciona um pouco desses sistemas que, enfim, são bastante complexos e que aparentemente o usuário final, né, nós aqui que queríamos usar o nosso banco hoje, por exemplo, ou pegar um avião, ah, não parece ter uma saída muito clara. Mas te agradeço por tirar essas nossas dúvidas e nos ajudar a entender o que aconteceu nessa manhã. Muito obrigado. De nada. Então, muito obrigado, Lucas. Eu agradeço a oportunidade e a Uniriter ela está à disposição para quando vocês precisarem de alguma informação, né? E eu fico à disposição aí para vocês. Muito obrigado. Foi um prazer participar do programa aí e um abraço para todos. Muito obrigado, professor. Até mais. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Para ouvir outros episódios deste podcast, basta acessá-los no site do Correio do Povo, no YouTube ou no seu agregador de podcasts preferido. Você pode receber a newsletter com os principais podcasts produzidos pelo Correio do Povo no seu e-mail. Basta se inscrever em nossa página. A produção, roteirização e apresentação foram realizadas por Lucas Kesk. A edição, por Thiago Basso. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.